Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3, Escola de Filosofia, dando sequência nos subtemas sobre René Descartes, hoje as regras do método. Como eu disse, ele desejava estabelecer um método simples, claro, evidente, etc. Este método ele é dividido em 4 etapas, vou falar o nome delas no geral e depois comento cada uma. A primeira regra é a evidência racional. A segunda, a análise. A terceira, a síntese. E a quarta regra, o quarto procedimento, seria o controle. Bem, voltemos então para a primeira, a ideia de evidência racional. Acaba sendo meio assim, quando a gente tem o contato pela primeira vez, algo meio tautológico. Porque pode ser um ponto de chegada ou um ponto de partida, e essa ideia de que a ideia precisa ser clara e distinta, às vezes para alguém que é, digamos, fora do assunto, a ideia não é clara e distinta, só é para aquele que treinou muitos anos naquele assunto, e então num dado momento você tem esta intuição, alguns diriam. Então não é algo que qualquer um chega de fora e olha e vê claro e distintamente o que é, por exemplo, René Descartes, a sua importância para a história. É para quem fica ali muito tempo insistindo naquilo. Continuando, a ideia de análise. De certa maneira, quando a gente fala de uma intuição clara e distinta, a primeira coisa que a gente pergunta, tá, mas vamos precisar dividir isso aí para entender o que é isso. Porque a ideia clara e distinta se apresenta de modo fechado. Então eu preciso entender como é que ela se forma ou que partes constitui ela. Portanto, eu faço análise. Dividir cada problema que se estuda em tantas partes menores quantas forem possíveis ou for possível. Isso, quando a gente é mais novo, temos essa tendência em dividir os brinquedinhos exatamente para saber como é que ele funciona. Relógio, aquele relógio antigo de dar corda, quantos não pegamos aquilo e desmontamos tudo? Aí vem o próximo método, que é a síntese. Montar o relógio de volta e ver ele funcionando, coisa que nunca dava certo. E aí a síntese, na verdade, quando a gente desmonta as coisas, ou tenta dividir em partes, nós tentamos recompor estas partes, vendo como é que elas se relacionam, como que elas se estruturam. E isso seria a ideia de síntese. Ajudaria, portanto, a gente compreender o todo do objeto. E para a gente não se perder, é como se a gente fosse enumerando essas partes e depois tentando relacioná-las. É aquilo que a gente nunca fazia, é que hoje eu falo do relógio despertador porque era um objeto lá dos anos 90, 80. Hoje em dia, por exemplo, trocar a tela do celular, né? Se aconselha pôr em cima, fazer um negócio grande assim, desenhado, para você ir tirando cada parafuso e colocando em cada negocinho daquele, para depois não se perder na hora de remontar. Eu diria que isso é bem cartesiano. O método aqui está sendo apresentado nestas pílulas de modo muito simples. Sendo a última parte, o controle, essa enumeração das partes que eu desmontei, eu enumero elas, porque nesse processo de síntese eu consigo retomar novamente e ver como eu recompus o processo. Seria um controle, eu diria, à beira da obsessão aqui, para que você não perca o controle daquilo que você está remontando. E isso nos daria finalmente a evidência. Esse processo de decomposição, recomposição, permitiria que a gente tivesse uma evidência do que nós estivéssemos em análise. Em algum momento desta síntese, por exemplo, é importante, segundo Descartes, haver nessa tentativa de recompor, que vai ajudando a gente partindo de coisas evidentes que vão se relacionando com outras e com outras, considerar a realidade, o desafio da realidade. Quando a gente não consegue encontrar, digamos, essa relação com a realidade, nós temos que pelo menos inventar uma hipótese de como isso se dá na realidade, para que possamos ir subindo nessa recomposição e a compreensão da coisa novamente de modo evidente.
Nos dias de hoje, nós fazemos uso dessa metodologia cartesiana em vários espaços, mas sobretudo nos espaços acadêmicos, universitários. De certa maneira, as metodologias científicas todas absorveram este procedimento, que para nós hoje em dia é culturalmente naturalizado, e portanto a gente quase não percebe que é isso que nós estamos fazendo. A grande contribuição de Descartes, portanto, é esta, e que hoje, dado a naturalização, que é assim que temos que proceder em campos científicos, em campos de trabalhos científicos, nós não nos damos conta da importância de alguém que fundou isso. É óbvio que a pílula aqui é o resumo do resumo, e que a abordagem direto do discurso do método de René Descartes nos permite aí uma amplificação deste método, que não é tão simples quanto eu estou apresentando aqui. Para estas pílulas, o essencial eu apresento, e é claro que se alguém desejar aprofundar, teremos aí outras oportunidades, outros contextos e outras modalidades de abordar a obra do René Descartes. Enfim, por hoje é só. Mais uma vez, agradeço àqueles que divulgam o nosso trabalho e, sobretudo, no ambiente escolar, que tem feito uso bastante das tecnologias no contexto da pandemia. As nossas pílulas têm sido aí uma boa dica, uma boa contextualização, e o nosso canal um excelente repertório sobre essa disciplina filosofia na escola. Portanto, se conhecer alguém também nesse contexto, pode partilhar com ele, que certamente ele vai encontrar aqui no canal conteúdos que interessam a ele na sua vida de estudante escolar. Grande abraço, até uma próxima aula.